dia, amiga, telespectadores. Tenha todos um bom dia. É um prazer estar de volta ao programa Vida e Consciência, sob a companhia dos mentores espirituais, do amigo André Leal, do amigo Rossano Sobrinho e de todas as pessoas que nos assistem, onde possamos levar a mensagem do Cristo e do Consolador. Nosso muito bom dia. A temática de hoje do programa Vida e Consciência é da sequência sobre a codificação espírita. Então, aqueles telespectadores que não assistiram os programas anteriores, nós já falamos aqui, através do professor Rossano, sobre o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje iremos abordar o livro Céu e Inferno. Então, bom dia, professor Rossano, é um prazer estar de volta no programa Vida e Consciência. Senti muita falta desse programa, então que seja bem-vindo você e todos os telespectadores. Obrigado, Marcelo, é uma alegria, como sempre, fazer essa pausa nas atividades, na correria das escolas que nós estamos aí, no magistério, mas é sempre realmente muito importante, pararmos para refletirmos um pouco sobre essas bênçãos que a doutrina espírita traz a todos nós. Nosso fraternal abraço, com votos de muita paz a todos os companheiros que nos assistem. Então, telespectadores, como o tema de hoje é o Céu e o Inferno, então, professor Rossano, o Céu e o Inferno tem um sobretítulo que nos fala a justiça divina segundo o Espiritismo. Você poderia esclarecer melhor? Exatamente. É a quarta obra da codificação espírita. Para os companheiros que estão tendo o primeiro contato com a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo está codificado, organizado em 5 obras básicas, O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então nós vamos conversar um pouco sobre essa quarta obra, lançada por Allan Kardec no ano de 1865. É uma obra singular, Marcelo. Particularmente é uma obra muito especial, porque foi a obra que me introduziu no conhecimento espírita mais específico. Na infância eu tive contato com um livro de mensagens espíritas, psicografado por Chico Xavier. Mas foi posteriormente, já na faculdade, que eu tive a oportunidade de ler o livro Céu e Inferno, indicado por um amigo evangélico, que era pregador evangélico, que estava lendo o Céu e o Inferno de Allan Kardec. E quando ele me falou, eu disse: olha, eu já li alguma coisa sobre doutrina espírita. Ele falou: vou te emprestar a obra. Isso há 10 anos, há mais de 10 anos. E aí, quando ele terminou, ele me passou o livro e eu fui debruçar sobre essa obra, que na verdade, o livro Céu e Inferno, eu poderia dizer que é um livro eminentemente teológico, porque Kardec faz uma comparação entre as várias doutrinas religiosas, entre até o paganismo, o cristianismo, em relação à vida espiritual, o que existe depois da vida espiritual. Então é uma obra fantástica. Eu considero o livro Céu e Inferno a ponte entre as teologias vigentes no cristianismo e o espiritismo. A pessoa, porque as religiões trazem a ideia de céu, de inferno, de purgatório. E Allan Kardec, de uma forma muito didática, pegou os vários conceitos que as teologias apresentam sobre céu, inferno, purgatório e a realidade espírita, a realidade do mundo espiritual. Então é uma obra que nós consideramos mesmo basilar. Seria muito importante que os espíritas se debruçassem sobre esse livro. Por quê? Para que tenham condição de dialogar com irmãos de outros credos, não no sentido de converter pessoas, mas no sentido de falar da doutrina com autoridade, com conhecimento de causa, porque às vezes o irmão católico, o irmão protestante, evangélico, pentecostal, vem conversar conosco com as suas bases teológicas e bíblicas. E esse é um livro que dá toda a base para que o espírita dialogue com esses irmãos de uma forma evidentemente pacífica, harmoniosa, mas apresentando os conceitos espíritas e, de fato, nessa proposta interreligiosa, já que o Livro dos Espíritos traz o aspecto filosófico da doutrina,
O livro dos médiuns, o aspecto científico e fenomênico da doutrina. O Evangelho traz as bases morais da doutrina. Nós encontramos o céu e o inferno, que é um desdobramento da quarta parte do livro dos Espíritos, das esperanças e consolações. Então, onde Allan Kardec organizou vários ensinos, conhecimentos dos Espíritos, informações sobre o mundo espiritual, sobre a vida após a morte. Vamos para um céu contemplativo? Vamos para um inferno, uma condenação eterna? Vamos para um purgatório? Ou, em realidade, o que acontece do lado de lá? Então é um livro fundamental para o companheiro que deseja ter bases teológicas e doutrinárias para tratar dessa temática da vida no além-túmulo. O Céu e o Inferno é uma obra basilar. Fazendo um link, está dentro do roteiro aqui, você falou das esperanças e consolações, né? Eu vi que a obra se divide em duas partes. Uma primeira parte doutrinária e a segunda parte dos exemplos. Você poderia comentar um pouco? De todas as obras da codificação, essa é a única que traz revelações sobre os vários estados espirituais dos desencarnados. Então, na primeira parte, Allan Kardec organizou os aspectos doutrinários, teológicos, filosóficos da doutrina, fazendo essa comparação entre o que as outras doutrinas dizem e o que o Espiritismo apresenta. Mas a segunda metade são, o que, como você disse, os exemplos. Os próprios espíritos, em condições diversas, espíritos sofredores, espíritos medianos, espíritos felizes, espíritos suicidas, espíritos renitentes endurecidos. Esses espíritos vieram dar um testemunho de como eles estão do lado de lá. Então, antes da série André Luiz, no século XX, nós temos lá atrás, no século XIX, no ano de 1865, os próprios espíritos revelando como eles se encontram. Então, é uma parte, vamos dizer, prática, na base de fatos, né? Depois da teoria, os próprios desencarnados vêm relatar sua experiência pessoal, como viveram na Terra e como se encontram do lado de lá. Então, nós consideramos um material muito importante para o nosso estudo. Como o materialista, aquela pessoa que achava que a vida era só matéria, que dedicou sua vida em adquirir posses, bens materiais, como ele se encontra? Então nós vamos encontrar um testemunho dele no livro Céu e Inferno. A pessoa apegada às baixas, às sensações inferiores, que achava que a vida era somente sexo e alimentação, a pessoa hedonista, como ela se encontra na erraticidade? Então vem naturalmente a falange do Espírito Verdade, trouxe esses irmãos em diversos níveis espirituais para dar o seu testemunho, para dizer, olha, a nossa condição é essa, essa, essa. E aí nós vamos comparando. Os espíritos felizes, como eles viveram, como eles se encontram, o que eles estão fazendo do lado de lá. Evidentemente que não é um relato tão abrangente conforme encontramos na série André Luiz, mas um testemunho para que a gente possa avaliar. Viveu de uma forma e agora está desse jeito na pátria espiritual. Então, uma obra singular, de fato. Caros amigos, amigas, no próximo bloco estaremos aqui esclarecendo sobre a obra O Céu e o Inferno.